galera, bem-vindo ao Avenida Legal Podcast. Eu tô aqui com o Daniel Massana. Sou eu. E com o nosso professor Daniel também. Daniel Queiroz. É isso. Esqueceu o nome, cara? Não, pô. Ah, tá. Viu que eu fui marcante pra ele, Tá né? vendo, tá vendo né? só, né? Como é que são as coisas, né? Nas provas, eu Tá sempre vendo? botei os dois nomes. Muito Um bem. dos caras mais Muito bem bem. arrumados que a gente já conheceu. Você sabe que eu ainda tenho as últimas provas de vocês. Chegando em casa eu vou conferir isso. Né? Se ele efetivamente lembrou, né? Tá vendo? Vai ver, dá tempo de aprovar ainda? Não é isso? Pois é. Acho que eu vou falar com a Anne amanhã pra ver se dá tempo de fazer uma retificação de nota, né? Aí, ó. Tá vendo só? E outra coisa, só uma coisa que já brigaram com ele umas 3, 4 vezes. Ser chamado de senhor, positivo ou negativo? Senhor. Não tem Senhor? problema. Eu vou me referir ao senhor como senhor. Eu acho desnecessário. Pode Tá chamar vendo? de você, poxa Mais um, vida. porra. Não é isso? Sem problema algum, Já é o por terceiro favor. esporro que ele toma por causa Não do é? O senhor. do Guerra foi problemático. O Guerra falou que vai entrar na banca do TCC e que se eu falar senhor de novo, eu não... Não vai ser aprovado. Não vai ser aprovado. Me convidaram supostamente para um bate-papo, não é isso? Que essa era a ideia do Isso podcast, aqui não é é um isso? bate-papo. Aí a gente vai para um bate-papo, você me chama de senhor, quebra o clima, não é Quebra- isso, poxa vida? Ficou Não é? formal demais. Ficou formal demais, poxa vida. Vossa Excelência gostaria de um café? Ô, rapaz, tá vendo só? Professor, conta aqui, antes de tudo, pra gente, pro público, um pouco da sua história. Peraí. Primeira coisa que a gente esqueceu, porra. Isso é básico, é simples. Muito obrigado pela presença. Um prazer, uma satisfação, uma honra. É um grande prazer poder contar com você aqui. O prazer é todo meu. Realmente ficamos muito felizes com a notícia positiva, você poder participar com a gente. Prazer Aqui meu. numa quarta-feira à noite. Cara, Não haveria dia mais propício, não é isso, poxa vida? Esse clima Né? de montanha descendo a cidade. de É noite. isso, no centro do Rio de Janeiro, não é isso? Muito bem. Lugar muito Muito cheio, bem. cheio de policiamento. Muito bem. Mas foi ótimo, gente. Para mim é uma grata satisfação. Eu quero parabenizá-los também pelo projeto, que é um projeto inovador. Acho que é uma iniciativa que, de fato, tem que ser apoiada, tem tudo para dar certo, né? Tratar com leveza, né? Temas ligados ao direito, de forma a torná-los acessíveis a todos, né? E não apenas a um público especializado. Então, eu acho que isso é fundamental. Parabéns a vocês, além de serem diletos ex-alunos, né? Sempre alunos, sempre alunos. Amigos e, em breve, colegas de profissão, né? Tá quase no finalzinho, tá na reta final do curso, né? Então é uma grata satisfação estar aqui com vocês para esse bate-papo, né? Quero agradecer pela oportunidade, pela confiança também, é uma honra. Muito obrigado, professor. Prazer meu. Fiquei sem palavras agora. Tocou no coração Obrigado, agora, pessoal. né? Tá Vamos vendo acabar o só? programa aqui, já vi Poxa que a gente vida. queria. Era só isso, gente. A autoestima tá abaixo, tá precisando ouvir uns elogios. Hoje foi um dia difícil, muito trabalho. Sabe como é que é? Todo mundo buscando a efetivação em escritório, não é isso? Né? Elogiado por Daniel Queiroz. Tá vendo só? Tá vendo só? Professor, então, retomando a pergunta agora, depois dos agradecimentos, como é que foi o seu início na carreira de advogado? Bom, eu costumo dizer o seguinte, que na realidade eu sou um professor que advoga, né? Porque desde a graduação eu sempre tive um pendor ou uma vontade de lecionar, né? Então, já na graduação eu realizei as atividades que pudessem me conduzir a esse que era o meu objetivo. Fiz iniciação científica, fiz 2 monitorias, né? E, lógico, busquei também uma inserção, digamos assim, de caráter técnico profissional, porque eu acho que a prática tem um papel fundamental, mesmo para aquele que deseja ter a docência como atividade predominante. É algo extremamente enriquecedor, porque você, além da teoria, traz a sua vivência, né? A sua prática, as situações vivenciadas no dia a dia. Eu acho que isso é fundamental e agrega muito para a sua prática e para os alunos, né? Para a docência e para os alunos em geral. Mas, de todo modo, eu tive a oportunidade de, ao concluir a graduação, já emendar o mestrado. Depois eu fiz uma pós-graduação lato sensu, enquanto preparava o projeto de doutorado, e na sequência fiz o doutorado. Então eu comecei... Parou quieto, hein? Fui direto, né? Engatei a quinta e fui, né? Então, assim, em datas, né? Eu comecei a graduação em 2001, concluí em 2006. Em 2006 fui aprovado para o mestrado, fiz o mestrado de 2007 a 2009. Em 2010 fiz essa pós-graduação lato sensu e fiz o doutorado de 2011 a 2013.
né? Eu consegui fazer o doutorado no menor tempo possível, que eram 24 meses, era o que a resolução vigente à época lá no PPGD, no programa de pós-graduação da UERJ, a instituição em que eu fiz o doutorado, permitia. E como eu fiz o doutorado com um interstício inferior a 4 anos em relação à conclusão do mestrado, eu consegui isentar alguns créditos. No final, eu acabei fazendo até créditos a mais, porque eu quis cursar outras disciplinas. Mas fiz quase que todos os cursos na sequência. Nesse meio tempo, também me dediquei à advocacia, né? Originalmente, eu trabalhava em um escritório que tinha como carro-chefe o direito imobiliário. Nós trabalhávamos para algumas das principais incorporadoras aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, naquela altura, eu fazia basicamente o consultivo imobiliário e o contencioso trabalhista. Era basicamente isso. Fazia o contencioso de algumas incorporadoras, né? Embora originalmente eu tivesse até uma aproximação maior com o direito civil na minha prática, né, por força do próprio consultivo imobiliário, eu acabei entrando de cabeça no contencioso trabalhista e gostei muito da atuação. A Justiça do Trabalho, ela é a justiça mais célere que nós temos no país. Lógico que o judiciário exato, né? A gente costuma dizer assim, quando há uma demora na prestação jurisdicional, a justiça deixa de ser justiça, né? Então, assim, é lógico que nós ainda estamos aquém do desejável, né? Mas, de todo modo, é a mais célere no país, né? Então, eu via uma sensibilidade dos magistrados no trato de determinadas questões. Há uma maior informalidade, celeridade e oralidade no próprio procedimento a ser adotado. Então, de certa forma, tudo isso somado acabou me estimulando a enveredar por esse caminho. E, de fato, eu quis, digamos assim, apostar nisso, né? Comecei a captar clientes também, porque, vejam, como a docência caminhou lado a lado com a advocacia, né? E eu fui tentando me qualificar sempre pouco a pouco, eu conseguia ter alguma capilaridade pelos colegas de pós-graduação, pelo boca a boca, né? Porque um cliente também indicava para o outro, isso é fundamental. Então eu comecei também a captar uma clientela com questões eminentemente trabalhistas. Mas não era, naquele momento, o foco do escritório crescer na área trabalhista, especificamente. Não era o objetivo se tornar um escritório trabalhista. O foco era manter o direito imobiliário e atender aqueles que eram os nossos clientes principais. E, bom, eu conversei com o sócio titular do escritório e eu falei o seguinte: olha, mas eu acho que eu tenho interesse na área, eu acho que tem um potencial de crescimento, é algo que efetivamente me interessa. Então eu vou também tentar buscar outros caminhos, né? Nós chegamos a pensar na época em fazer uma fusão com outro escritório. E pouco tempo depois acabou surgindo a oportunidade de migrar para outro escritório, aí já como sócio sênior, né, numa posição até mais com uma posição mais favorecida no que diz respeito à participação, etc. Eu também já tinha uma maior titulação, né? Estava vinculado também a outras instituições de ensino nessa altura, né? Eu comecei a minha carreira docente como professor substituto da UERJ, né? E aí depois fiz o concurso da Unirio, depois vim para o IBMEC e só então fiz o concurso para professor efetivo da própria UERJ, né? Mas eu cresci na docência, eu busquei uma maior qualificação e a advocacia foi acompanhando esse crescimento também. E aí fui para o escritório em que eu trabalho hoje. O nosso sócio titular, ele é egresso de uma grande banca aqui do Rio de Janeiro. O escritório tem 11 anos, né? Eu estou com ele, acho que agora há quase 5, 6 anos. Tá? E aí fiz essa mudança e hoje minha principal área de atuação é justamente o consultivo e o contencioso, cíveis e trabalhistas, né? Então, cível e trabalhista. Então, na realidade, foi um pouco assim, né? Eu comecei trabalhando para os clientes do escritório, predominantemente na área imobiliária, começamos a diversificar, trabalhando para esses clientes na área trabalhista, consegui ter maior capilaridade de captação para clientes trabalhistas,
trabalhistas, e aí quando o escritório efetivamente não quis crescer nesse sentido, eu acabei fazendo uma mudança para adequar aquele que era o meu objetivo na advocacia, realmente. Continuamos parceiros, né? Às vezes temos casos em comum, quando são questões que nós não tratamos, fazemos a indicação, então tenho grandes amigos lá, não ficou nenhuma rusga por essa mudança, importante ressaltar, mas o meu caminho na advocacia foi um pouco assim, sempre em paralelo com a docência, porque era o meu grande desejo, lecionar. Eu confesso que na graduação eu não tinha muita clareza do que acompanharia a docência, mas eu tinha certeza da docência, né? Se eu faria um concurso ou se eu enveredaria pela advocacia, mas a advocacia acabou sendo um caminho natural. A partir do momento que eu ingressei no primeiro escritório e posteriormente esse escritório me deu a possibilidade também de delimitar qual era o caminho que eu queria seguir, né? E aí posteriormente fiz essa mudança e hoje estou muito feliz, né? Leciono em 3 instituições, né? Tenho a honra de ser professor do IBMEC, sou professor também da Unirio e da UERJ e em paralelo tenho aí a minha advocacia focada na área civil e trabalhista. Então, basicamente, em resumo, seria isso. Sim, né? Até como um docente, um professor nato, pelo que você mostrou, né? Eu não diria nato, mas assim, eu diria que eu sou alguém que faz isso com muita satisfação. Assim, eu me sinto realizado lecionando, né? Era algo que eu realmente desejava. Qual é a maior satisfação, assim, o que mantém um professor no dia a dia empolgado, animado, que te mantém com fogo aceso? Olha, o nosso principal estímulo são os nossos alunos, né? Assim, eu acordo dia a dia querendo fazer o melhor pelos meus alunos. E, na realidade, eu acho que a maior realização de um professor é ver os seus alunos o superarem. Né? Então, nós somos catalisadores, né? Nós somos caminhos. Né? O nosso objetivo é atuar como um facilitador, né? Para o nosso aluno e para que cada um possa realizar o seu sonho com base na sua própria verdade, né? Naquilo que almeja com o direito. O direito ele traz muitas possibilidades. Né? Eu costumo dizer, vocês foram meus alunos, certamente falei isso para vocês, talvez uma das maiores dificuldades do direito, principalmente para quem está no início do curso, é identificar qual é a sua vocação. Não a vocação... Não, ou ao longo do curso, né? Não a sua vocação pelo direito, que eu quero dizer, mas eu digo o seguinte, o que fazer com o direito, né? Porque você pode enveredar pela docência, você pode enveredar pela advocacia, você pode enveredar por uma carreira pública. Alguns constroem carreiras até internacionais, né? Esse ano eu completei 40 anos de idade, né? Para minha geração, não era... Entreguei. Foi 9 de julho, foi data próxima aí, tá vendo? Viu só? Cadê o bolo nessa altura, né? Poxa vida, tá vendo só? Pois é. Comprar um bolo pra ele. Pois é. Um cupcake já resolve. Tá tudo certo. Pronto, fazemos assim. Fechou, então. Pronto, acabou. Fechou. Né? Então, o que acontece? Na minha época não era tão comum, por exemplo, essa mobilidade acadêmica internacional, né? Esses convênios que as universidades mantinham com universidades estrangeiras. Então, não era algo que estava tão no nosso radar, né? Pelo menos não para os estudantes em geral, sem um direcionamento prévio. Hoje é algo também muito... algo muito mais factível, né? Então, alguns constroem carreiras internacionais, vão fazer um mestrado fora, né? Fazem exame de ordem, né? Para se vincular à ordem dos advogados de outros países, né? Então, hoje tem N possibilidades. E aí talvez o grande desafio seja decidir dentre essas inúmeras possibilidades. Sem mencionar, por exemplo, aqueles que desejam atuar no âmbito da diplomacia, né? E aí querem fazer lá o concurso do Instituto Rio Branco, que admite qualquer formação de nível superior. Mas muitos advogados, né? Até porque uma das disciplinas básicas lá é o direito internacional, né? Acabam enveredando também por essa carreira. Então tem N possibilidades. E às vezes o grande desafio é descobrir qual é o seu caminho, né? Eu, de certa forma, tive o privilégio de ter essa clareza, pelo menos em relação à docência de imediato. E a advocacia acabou sendo um caminho natural, né? E ela foi ganhando um pouco mais de vulto, mais estrutura, também conforme eu fui buscando uma maior qualificação, né? Então, assim, eu confesso que hoje eu me sinto feliz, né, e realizado por essa minha dupla atuação na docência e na advocacia, né? Ambas são atividades que eu realizo com muito prazer, com muita satisfação. Até completando o que você falou, acho que a gente vive um momento de ebulição do direito.
com essas novas tecnologias, com algumas outras coisas sendo cada vez mais valorizadas. Por exemplo, há uns episódios atrás a gente conversou com o grande professor Carlos Henrique também, a gente falou sobre o direito esportivo, como tem crescido. Sim. Nosso episódio que a gente conversou com o Carlos Guerra também, a gente falou sobre a tecnologia. Então, eu acho que é um momento que não só estão sendo reaproveitadas algumas coisas, como estão sendo criadas outras. Então, o direito ainda abre mais uma porta que é, quer inovar? Vai. Fica à vontade. E especificamente para quem leciona direito do trabalho, né, e direito civil, surgem novos desafios, né? Por exemplo, quando eu dou aula já de parte geral, lá no direito civil, a gente necessariamente trata do direito à intimidade e essas tecnologias são cada vez mais invasivas também, né, em alguma medida. No direito do trabalho, surgem também novas formas, digamos assim, de exploração do trabalho humano, ou novas formas de prestação dos serviços, né? A pandemia acelerou, né, esse procedimento, esse processo, esse contexto, né? Sobretudo com o teletrabalho, né? Mas hoje a gente tem trabalho através de aplicativos, né, que acabou ganhando a denominação mais genérica de uberização, porque a Uber é utilizada como um arquétipo para esse tipo de prestação de serviços, né? Então a gente tem assim, não sei se a gente pode dizer um admirável, né? Porque muitos dizem que o que a gente vivencia hoje é de fato não uma flexibilização, mas uma precarização das relações de trabalho, mas inquestionavelmente um novo mundo, né? Um novo mundo de possibilidades e que acabam transcendendo aquela relação clássica, né? Entre empregado e empregador, né? E aquela forma de bolo, né? Ou aqueles moldes que foram colocados pela própria CLT lá em 43, né? Então, de fato, a gente está passando por um período de grandes transformações, de grandes mudanças. Até aproveitando o que você falou agora, aproveitando o que você falou aqui agora, você falou sobre a pandemia e do teletrabalho, que foi muito utilizado, basicamente. Só isso durante a pandemia. E qual foi, na sua visão, trabalhando nos casos práticos, as maiores consequências que você enxergou durante a pandemia, drásticos, que fizeram o direito de trabalho ter que se atualizar urgentemente? Bom, eu acho que a grande dificuldade foi se adaptar a um regime emergencial, né? Que foi a pandemia da Covid-19. Esse foi um desafio para todos os ramos do direito, não apenas para o direito do trabalho. Mas foi necessário realizar uma mudança drástica, né? Enérgica, rápida, né? Porque muitas vezes não era possível dar continuidade à prestação dos serviços de forma presencial, pelo próprio risco de contágio, né? Então, naquela altura, foram editadas várias medidas provisórias que buscaram, em alguma medida, sobretudo, preservar o emprego e a renda, né? E aí, nós temos as MPs 927, 936, 1045, 1046, 1108, né? Que foi convertido em lei e alterou a própria CLT, 1109, né? 1108, inclusive alterou a parte referente, né, ao teletrabalho. E foi convertida posteriormente em lei. Então, a ideia, o grande desafio foi promover uma adaptação rápida a essa nova realidade, né? E basicamente, o que eu percebi, né? Ou foi perceptível, né? A olhos vistos. Originalmente, por exemplo, a CLT ela não disciplinava o teletrabalho, ela não regulamentava o teletrabalho. Nós tínhamos lá o artigo 6º da CLT que dizia que não se deveria estabelecer qualquer tipo de distinção entre o trabalho realizado fora das dependências do empregador e aquele realizado presencialmente dentro do próprio estabelecimento do empregador. Mas não havia uma regulamentação específica em relação ao teletrabalho. A reforma trabalhista, em 17, introduziu essa regulamentação no âmbito da CLT, a partir do artigo 75A. Maravilha. Mas, por exemplo, a CLT ela previa que a transição do regime de trabalho presencial para o regime de teletrabalho ela dependeria de um acordo entre empregado e empregador e essa transição se daria em um período de 15 dias. Como seguir essa regra diante do contexto da própria pandemia e a necessidade de se adotar uma medida mais enérgica, mais rápida, né? E aí a própria MP 927 trouxe o teletrabalho como uma dessas medidas tendentes a preservar o emprego e a renda, mas trouxe um outro regramento para o teletrabalho. Então, por exemplo, estabeleceu o seguinte:
que essa transição do regime presencial para o teletrabalho, ela poderia ser feita por iniciativa exclusiva do empregador, mediante comunicação do empregador, comunicação por escrito, sendo que essa comunicação poderia ser um e-mail, e essa transição se daria no prazo de 48 horas. Caramba. Que empregado e empregador acordariam com relação a como se daria a divisão das despesas para a aquisição dos equipamentos necessários à prestação dos serviços em regime de teletrabalho. Né? E eu estou citando apenas assim algumas mudanças mais digamos assim, relevantes, né? Se é que a gente pode utilizar essa expressão. Se permitiu a adoção do regime de teletrabalho também para estagiários e aprendizes no período. Né? Então, foram mudanças aí consideráveis, né? Mas a grande questão é que surgiram dúvidas, mesmo com esse regramento estabelecido por essas medidas provisórias, né? Por exemplo, digamos que um teletrabalhador fosse contratado para prestar serviços no Rio de Janeiro e por iniciativa própria ele resolvesse se mudar para São Paulo, porque ele estava em regime de teletrabalho. Né? A CLT ela até comete um equívoco, né? No 75B, quando ela define teletrabalho, ela fala assim: considera-se teletrabalho ou trabalho remoto. Né? Teletrabalho não é sinônimo de trabalho remoto. Né? O trabalho remoto ele se aproxima muito mais do trabalho à distância, realizado fora das dependências do empregador. O teletrabalho é aquele realizado com o emprego de telemática, né? De meios de telemática, ou seja, telefonia e informática. Né? Ele pode ser realizado na casa do trabalhador, ele pode ser realizado em telecentros mantidos pelo empregador. O próprio comparecimento do empregado, quando convocado ao estabelecimento do empregador por si só, não descaracteriza o teletrabalho, tanto que alguns autores dizem que, na realidade, o que foi ali regulamentado em alguma medida foi o trabalho híbrido, por conta disso, principalmente a partir da MP 1108, das alterações promovidas pela MP 1108. Então, a gente tinha toda essa discussão. Mas, por exemplo, voltando à hipótese que eu estava formulando, digamos que um trabalhador foi contratado para prestar serviços no Rio de Janeiro, mas deliberadamente, por iniciativa própria, não por uma determinação do empregador, ele resolvia ir para São Paulo, porque ele continuava ali prestando serviços. Digamos, em relação aos acordos e convenções coletivos, qual acordo ou convenção seria aplicado a esse trabalhador? Os do Rio de Janeiro ou de São Paulo? Então, onde qual é o piso salarial desse empregado? Né? Que direitos vão ser reconhecidos a ele? Aqueles negociados pelo Sindicato do Rio, que representa a categoria dele no Rio de Janeiro, ou em São Paulo? Qual base territorial eu vou levar em consideração? Quem que vai escolher? Pois é. Né? Então, essa era uma grande discussão. Por exemplo, nós tivemos clientes que apresentaram esse problema para a gente. Tá? E aí a gente teve dissidência dentro do próprio escritório. Caramba. Porque alguns diziam assim, olha, para mim, princípio da primazia da realidade, artigo 9º da CLT. Então, né? Então vale o local da efetiva prestação dos serviços. E aí eu questionava o seguinte, mas peraí, se o sujeito realizou essa mudança, o empregado realizou essa mudança por livre e espontânea vontade, sem ser uma determinação do empregador, e ele foi para um local em que, por exemplo, os acordos e convenções estabelecem direitos que lhe são mais favoráveis, né? Talvez não com essa intenção, mas na prática resultou nisso. Sim. Isso, de certa forma, representa também um ônus para o empregador. Será que é essa a resposta? E, assim, eu tinha uma íntima convicção no sentido de que deveria prevalecer o local para qual o trabalhador foi contratado. Né? O local para qual o trabalhador foi contratado. E foi o que acabou prevalecendo. Né? Essa foi a tese que acabou prevalecendo, principalmente com a conversão, né, dessa medida provisória em lei. Né? Eu até deixei aqui estrategicamente o celular já aberto na CLT para tratar justamente desse dispositivo, que é o 75B, mas no seu parágrafo 7º, ele diz assim: aos empregados em regime de teletrabalho aplicam-se as disposições previstas na legislação local e nas convenções e nos acordos coletivos de trabalho relativas à base territorial do estabelecimento de lotação do empregado. Né? Então, se ele deliberadamente trocou
essa lotação, foi trabalhar em outro local, ele continua vinculado àquelas regras vigentes no local da contratação. Ao estabelecimento a que ele se encontra vinculado, melhor dizendo, né? A gente teve um caso interessante nesse sentido, que era um trabalhador que tinha sido contratado para prestar serviços, ainda que de forma remota, em regime de teletrabalho em São Luís, e que, como a esposa dele conseguiu uma nova oportunidade de emprego no interior de São Paulo, foi para essa outra cidade, né? E como é que ficava essa situação? Acordos e convenções coletivos celebrados lá pelo sindicato do estabelecimento a que ele estava vinculado ou ao local em que ele efetivamente prestava serviço, em que ele se encontrava fisicamente, né? Então nós nos deparamos com isso, né? Uma outra questão foi que vários clientes pediram que nós elaborássemos termos aditivos para os contratos de trabalho em vigor, porque as medidas provisórias, essas que se sucederam e que trataram do teletrabalho, elas determinavam que bastava essa comunicação do empregador para que houvesse essa mudança do regime presencial para o teletrabalho, desde que respeitado esse prazo de 48 horas, mas ela dizia também que havia necessidade da celebração de um termo aditivo, né? Se não de imediato, quando fosse determinada essa mudança, nos 30 dias subsequentes. Então, também houve uma preocupação de vários clientes, né, de vários empregadores no sentido de elaborar esses termos aditivos, né? Então, essas são algumas... trabalhador que resolveu prestar serviços do exterior. Aqui a gente está falando de diferentes localidades, aplicação de acordos e convenções coletivas. 3 horas da manhã lá. Mas exatamente. Não, e o contrário. Também uma coisa que eu já vi na prática, algumas pessoas que eu conheço conversaram comigo, que são pessoas que trabalham para empresas lá de fora. Sim. E como é que fica esses regimes? Quais leis são aplicadas? Uma coisa que é muito... Já me perguntaram algumas vezes também em relação a feriados. Quais feriados eu devo seguir? Se o feriado municipal... Sei lá, eu tô trabalhando em São Luís e a pessoa que me contratou está em São Paulo. Os feriados municipais de São Luís vão ser aplicados? Os feriados municipais de São Paulo vão ser aplicados? Os feriados aqui do Brasil vão ser aplicados para uma empresa lá do exterior? Como é que fica toda essa... Pois esse é um grande desafio, né? E um grande questionamento, né? Mas, a princípio, a diretriz que se seguiu foi no sentido de que a esse trabalhador continuava sendo aplicada a legislação brasileira, porque ele foi contratado no Brasil, né? Salvo se tratasse de um trabalhador transferido, ou seja, de um trabalhador que, por iniciativa do empregador, foi contratado no Brasil, mas posteriormente transferido para prestar serviços no exterior. Mas não seria mais caso de trabalho remoto do que de teletrabalho? Ou continua sendo a mesma coisa? Essa disciplina está no âmbito do teletrabalho, na própria CLT, né? Mas eu diria que, assim, não veria propriamente um empecilho a ser aplicado ao trabalho remoto, até porque a CLT trata como se fossem sinônimos. Uhum. Né? No 75B ela trata como se fossem sinônimos, né? Então, para esses trabalhadores transferidos por iniciativa do empregador, aí a gente tem lei específica, né, que é a 7064 de 82, né, e aí ela diz lá que aos trabalhadores contratados no Brasil para prestar serviços no exterior, a princípio aplica-se a própria lei, né, a priori a 7064 de 82, tá? Os direitos que ali são reconhecidos na própria lei e a legislação brasileira que com ela for compatível. Então, aplico a 7064 subsidiariamente às demais disposições do direito pátrio, né? Eventualmente, se a legislação do local da prestação dos serviços for mais benéfica, aí sim eu aplico a legislação estrangeira. Tá? Maneiro, então tem aí uma regra específica, né, para esse caso. Mas só quando essa transferência se dá por iniciativa do próprio empregador, tá? Não propriamente quando ela decorre de uma manifestação de vontade do próprio empregado. A MP 1108, né, que foi convertida na Lei 14.442, ela também traz disposição nesse sentido. Né? Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui rapidinho, né? Porque acho que vale a pena destacar. Deixa eu ver se eu consigo localizar rapidamente esse parágrafo. Eu sei que nem é o objetivo do podcast, né? Ter uma abordagem tão incisiva, né? No que diz respeito
é a própria legislação, mas olha aqui, diz o parágrafo 8º, né, na sequência do 7º que a gente acabou de comentar. Ao contrato de trabalho do empregado admitido no Brasil que optar pela realização de teletrabalho fora do território nacional, então ele deliberadamente vai para o exterior, aplica-se a legislação brasileira, excetuadas as disposições constantes da Lei 7064 de 82, que é essa justamente que trata da situação do trabalhador transferido, né? Esse que, por iniciativa do empregador, é contratado no Brasil, mas posteriormente é transferido para prestar serviços no exterior. Alguns chamam até esse trabalhador de expatriado, né? Porque ele vai para o exterior não por iniciativa própria, mas por uma determinação do empregador. Né? E aí ele tem essa especificidade. Aplicam-se os direitos da 7064, subsidiariamente a legislação brasileira que com ela for compatível e, eventualmente, se descarta a 7064 e a legislação brasileira quando a legislação do local da prestação dos serviços for mais benéfica. Imagina se o empregador chegar pra você: Leonardo, acabou. Ei, foi demitido. Não quero mais você no Brasil, eu preciso de você em outro país. É isso. Vai pra Suécia. Olha lá. Você reagir? Eu não gosto muito de queijo, mas eu vou. Queijo? Eu falei Suécia. Queijo. Pô, Não, certamente tem, mas assim, na Suíça você ainda pode se deleitar com chocolate, alguns bons relógios, tá vendo? Dá pra... Na Suíça é tão boa que ela não faz nem mula. O negócio ali é diferente, queijo, chocolate. Professor, aproveitando aqui... Peraí, que esse negócio da vaca eu não entendi. Essa história da vaca. É uma vaca com soberba, é isso. Uma vaca mais com uma postura mais aristocrática, é isso. Caraca. Você vê? Aproveitando esse conceito. Agora a gente depois vai ter que a gente vai ter que depois investigar se todos os cantões suíços a vaca tem a mesma postura, né? Porque lá tem um cantão italiano, alemão, né? Então uma mistura, né? Exatamente. Então pode ser que alguma, né, Vamos arriscar aqui, é isso, pode ser. A vaca pode falar: O sotaque vai mudar, hein? Tô avisando, hein? Como é que é o sotaque suíço? Não tem ideia, cara. Você conhece aquela piadinha, não sabe? Como aprender italiano em poucos segundos? Como é que é? Não sabe? Não. Não? Não sabe? Ele fala italiano, hein? E ele fala italiano. Fala italiano. Mas você sabe como é que se aprende italiano com rapidez? Nem ideia. Italiano avançado, italiano fluente, entendeu? Mais ou menos assim, né? É isso. Vai ficar gravado isso? Tem certeza? Vai ficar gravado isso? E se eu juntar assim? Aí a gente brinca assim, a gente diz assim, é perché in Itália se parla com le mani, não é isso? Então se fala com as mãos, tá vendo? É mais ou menos isso. É isso. Vamos fazer em italiano. O cara fala: é isso. Não. Vou ter que trazer um auditório aqui. Ele não vai ficar muito difícil, cara. Pra falar bem a verdade. Voltando aqui ao contexto do teletrabalho, do trabalho remoto, com a introdução desse sistema... vaca da sacanagem. Com a introdução desse sistema, acaba que o trabalhador ele fica mais vulnerável. Porque, enfim, você tem que estar às 8 horas ali de trabalho, você vai estar às 8 horas de disposição, e se você reclamar, você está em casa, cara. Você tem que trabalhar. Passou a tomar força um conceito chamado de direito de conexão. O senhor pode falar um pouco sobre isso? Claro. Na realidade, o que acontece é basicamente o seguinte. Essa foi uma queixa comum, né, durante principalmente o período da pandemia. No início, principalmente, né? No início, principalmente. Aqueles que estavam migrando do regime presencial para o teletrabalho, e veja, isso não foi possível para todo mundo, né? Eu cheguei a fazer a análise de algumas estatísticas que dão conta, como seria de se esperar, que aqueles trabalhos, digamos assim, mais qualificados e que têm uma predominância de um trabalho eminentemente intelectual, tiveram uma transição maior do presencial para o remoto. Claro, alguns ficaram até impossibilitados de prestar serviço, né? Aqueles trabalhos mais simples que demandavam uma presença física no local da prestação dos serviços, né? Por incrível que pareça, porque... às vezes, né, na própria administração há sempre um procedimento a ser seguido, né? Na administração pública a transição foi bem mais rápida, né? No serviço público em geral essa transição ela acabou sendo otimizada, né? E também na iniciativa privada em relação a trabalhadores, como eu disse, com maior grau de qualificação e que se inserem no mercado formal da economia, ou seja,
Ó o microfone. Não, tá tranquilo. Danificando o equipamento. Né? Que se inserem no mercado formal, que tinham carteira assinada, né? Mas, apesar disso, né, era uníssono que se estava trabalhando mais. Seja para se adaptar a essa nova realidade, seja pelo volume de demandas, seja porque os empregadores também passaram a achar que, como o trabalhador estava em casa, ele deveria estar sempre disponível, Por né? mais tempo, por né? mais tempo, né? Porque ele já não tinha a necessidade de se deslocar de casa até o trabalho, por exemplo, né? Então, e aí muitos diziam o seguinte: olha, o problema é que eu estou o tempo todo trabalhando, né? Aqueles intervalos intra e interjornada deixaram de existir, né? Às vezes é até respeitado, por exemplo, o repouso semanal remunerado, mas eu acabo ficando atento aos grupos de WhatsApp mantidos pelo empregador, respondo uma demanda ou outra, ainda que seja no próprio grupo ou por e-mail, né? Então, na realidade, eu não me desconecto do próprio trabalho. E aí passou a ter essa preocupação em relação ao próprio exaurimento, né, do trabalhador, porque esses intervalos, esses períodos de repouso, o próprio período de férias, né, ele é pensado também sob um aspecto, eu diria até biológico, né, no sentido de permitir que o trabalhador recobre as suas forças e, consequentemente, volte a trabalhar e seja até mais produtivo no trabalho que ele desenvolve. Mas é importante se preservar esses intervalos, né, esses períodos de repouso. Então, o trabalhador passou a se sentir, talvez, como é que eu posso dizer, mais conectado, né, e o tempo todo conectado. E aí se passou a falar não apenas no direito à desconexão, mas também na questão, alguns falam burnout, outros falam burnout, né, então, enfim, na chamada síndrome de burnout. Vou utilizar, talvez, a pronúncia mais corriqueira. Síndrome de burnout. Por quê? Aquele trabalhador, ele chegava a um nível de esgotamento, né, emocional, às vezes também físico, né, que gerava até uma repulsa para que ele retornasse à prestação dos serviços. Ele não tinha mais condições de dar continuidade à prestação dos serviços, né, e recentemente, né, o burnout passou a ser admitido, reconhecido, né, como também doença ocupacional, né, pelas próprias pressões, né, pelas exigências a que o trabalhador fica submetido. Então, eu diria que esse é um fenômeno desse período que a gente está vivenciando e dessa transição, né, mais abrupta, né, eu diria, do presencial para o remoto, mas também dessas novas formas de prestação de serviços que surgem atualmente, né? Então, de fato, atualmente, né, inclusive, a CLT ela deixa expresso, né, que a utilização dos aplicativos, né, dos equipamentos fornecidos pelo empregador ao empregado nos horários de lazer, de repouso e tal, sem que haja uma determinação do empregador para que o empregado o faça, não caracteriza período à disposição do empregador, né? Justamente por conta dessa questão, né? Então, é uma preocupação, né? É uma grande preocupação e às vezes é difícil, né, se verificar, digamos assim, se é que a gente pode chamar assim, essa superexploração da mão de obra, né, que faz com que o trabalhador esteja o tempo todo conectado e não possa usufruir daquilo que a legislação trabalhista lhe permite, né, que são os próprios intervalos para repouso, alimentação, as férias, né, porque está sempre, digamos assim, logado, né, à disposição na prática. Ainda nesse contexto, como é que... Sim, imagino que teve fases ao longo do... Justamente para a gente estar se adaptando ao momento, acredito que teve algumas fases durante a pandemia de regras e proteções que o direito conseguiu trazer. Como é que era feito esse controle da jornada de trabalho, por exemplo? Então, a princípio não era feito. Tinha, Não tinha, exatamente. E se fosse, eu imagino também que foi realizado de maneira até, às vezes, a privacidade da pessoa, entende? O artigo 62, inciso 3 da CLT, ele determinava expressamente que o trabalhador em regime de teletrabalho não estava submetido ao controle de jornada. Então, na realidade, não havia controle de jornada.
Mas ele trabalhou, ele é trabalhador urbano, claro, trabalhava de forma remota, telepresencial, e ele trabalhava das 22 horas de um dia às 5 da manhã do dia seguinte, que é o que caracteriza o trabalho noturno no contexto urbano. Ele vai receber o adicional noturno? Não. Tá em casa, né? Foi isso que escutava muito. Não tem como controlar. Ele tá em casa, ele não tá num ambiente de trabalho, então é difícil controlar, não teria como controlar, exatamente. Né? Outra coisa, ele ao invés de trabalhar 8 horas por dia, ele trabalha 10, 15. Né? Trabalha no horário do almoço, às vezes? Trabalha no horário de almoço. O que a gente viu muito sendo utilizado era parar de trabalhar por hora e começar a trabalhar por demanda. Era uma desculpa muito grande utilizada também. Exatamente. E aí o que acontece? Mas nesse primeiro momento, né, não se admitia o controle de jornada. Estava afastado o controle de jornada, né, para o teletrabalhador. E isso foi fruto de uma grande discussão no âmbito do judiciário. Porque se dizia assim, tudo bem, aqueles que estão submetidos ao regime de teletrabalho, muitas vezes isso torna impossível ao empregador fazer esse controle. Mas tudo depende dos próprios mecanismos de controle implementados pelo empregador para realizar o controle desse trabalhador. Às vezes ele utilizava GPS, câmera, um sistema operacional específico, né, que determinava ali o momento em que o empregado se logava e se deslogava. Às vezes media até a produtividade dele pela quantidade de toques que ele dava no teclado. Caramba. Então, a professora Wólia Bonfim trata muito disso no livro dela, embora seja um curso de Direito do Trabalho, ela trata especificamente dessa temática. E ela é uma das que já se posicionava nesse sentido, que na realidade era uma incoerência excluir o teletrabalhador do regime de controle de jornada, porque tudo dependeria, já que é um contrato realidade, princípio da primazia da realidade, tudo dependeria dos mecanismos de controle implementados pelo próprio empregador. E aí justamente depois se fez essa distinção entre o teletrabalho realizado, digamos assim, por unidade de tempo, né? E aquele por produção. Mas aí acho que tem um grande problema nesse meio, né? Porque por unidade de produção você não tem como ter nenhum tipo de controle sobre quanto... É isso. E aí se alterou a própria MP 1108, né, que foi convertida na lei 14.442, alterou também a redação do 62.3 da CLT, que passou a prever que não está submetido ao controle de jornada o teletrabalhador que for contratado para prestar serviços por produção. Aí só esse fica fora. Só esse fica fora, né? Aquele que é contratado por unidade de tempo é porque efetivamente havia uma forma de se realizar esse controle. Mas esse por demanda, por exemplo, o que impediria desse tipo de demanda ser excessiva? Levaria para esse trabalhador uma quantidade absurda. Nada impediria, né? Isso vai ser analisado no caso concreto e, eventualmente, se forem exigidos serviços do trabalhador que sejam incompatíveis com a sua própria capacidade de atendimento, né? Isso pode caracterizar até uma forma de assédio moral nas relações de trabalho. Perdão. Esse teletrabalhador, eventualmente, ou mesmo aquele que presta serviço de forma presencial, né, se forem exigidos serviços superiores às suas forças, ele pode requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho, na forma do 4.3 da CLT, né, como última medida, e isso vai equivaler à hipótese de demissão por vontade do empregador, ou seja, ele vai receber todas as verbas rescisórias nessa hipótese, né? Então, assim, a princípio não há o que impeça, né? Mas existem mecanismos de controle, a própria fiscalização levada a cargo do Ministério do Trabalho e Previdência, através dos seus auditores fiscais, os auditores fiscais do trabalho, a atuação do próprio Ministério Público do Trabalho, o próprio empregado, que pode propor uma ação em face do seu empregador, se isso vier a ocorrer, não é comum, né? Pelo menos não em relação ao trabalhador empregado. Sim. Né? Existe um fundado receio em propor a ação durante a existência do vínculo e eventualmente vir a ser demitido, ainda que imotivadamente, porque isso é uma prerrogativa do próprio empregador. Então isso de fato pode ocorrer. Mas que há essa possibilidade dele propor essa reclamação e eventualmente até suscitar uma rescisão indireta do contrato de trabalho é algo factível. Tá? Então, os mecanismos de controle seriam basicamente esses: a própria fiscalização, a possibilidade de propositura de uma ação
não é perfeito, né? É. Na prática, muitas vezes, esse trabalhador ele só vai ter os seus direitos resguardados quando o vínculo chega ao fim, né? Muitas vezes por iniciativa do próprio empregador que o dispensa, dispensa imotivada, que é aquela não fundada em motivo técnico, disciplinar ou econômico, e ele resolve então propor a reclamação pedindo o pagamento, né, daquilo que lhe é devido, né, e eventualmente até alguma indenização a título de danos morais, dependendo das circunstâncias a que ele tenha sido submetido ao longo do vínculo. A gente falou sobre... Fala bonito, cara, né? Fala bonito, cara. A gente falou sobre burnout e acredito que tem outros transtornos que podem ser desenvolvidos em função do teletrabalho. Como é que o empregador ele pode ser responsabilizado se ele não tiver uma certa cautela? Léo, esse é um grande... Só o microfone aqui um pouquinho pro lado. Opa, vamos lá. Assim? Não, vira um pouquinho pra você só. Um pouquinho pra mim? Assim? Pro outro lado. Pro outro lado. Um pouquinho mais? Um pouquinho mais? Mais? Aí, pronto. Detalhista, né? É isso, né? Tá certo? Preciosista, né? Poxa vida, tá vendo só? É isso aí. Né? Tá zelando pelo público, não é isso? Isso aqui ia mudar muito pouco. É isso, né? Agora, eu só queria fazer uma pergunta antes de responder a pergunta, né? Por que o microfone dele é diferente do nosso? Olha lá, é especial. Fala pra mim. Eu sou diferente. Tá vendo? Viu só? Tá vendo só? Faltou verba. Eu já tô perdendo o cabelo. Alguma coisa diferente do que ganhar. Justiça. Mas enfim. Mas olha, você não tá assumindo esses fios a menos não, né? É aquele negócio, né? Se inventar, ele assume. Aos poucos. É uma transição gradual. Presta um pouquinho de água. Não precisa. Não precisa revelar segredos, não é isso? Não revele segredos. Segredo? A pessoa não olha e já percebe. Segredo eu escondi quando eu tinha 15 anos, tá? Que isso? Mas agora... Depois disso, qual era a pergunta mesmo, Léo? Bom, enfim. A pergunta é, minoxidil resolve ou não? Resposta é, não. Ih, rapaz, tá vendo só? Né? A gente aqui faz podcast, a gente fala de teletrabalho e ainda comenta a eficácia de produtos, tá vendo só? Tá vendo só? Pelo menos não funcionou comigo. Pode ser uma rejeição. Próximo podcast... Direito do consumidor. Direito do consumidor. Fica a dica. Quando é que vai ter direito dos calvos, hein? Esse tipo de debate tem que ser levantado. Pois é. O calvo, que o aniversário dele é exato dia do careca. Isso é sério. Isso é verdade. Comprovado. Peraí. Não. É verdade. Não. Ele criou essa data. O Léo criou essa data. Eu juro. Foi numa aula. Foi na aula dele, não foi? Foi na sua aula, inclusive. Foi na minha aula que você fez essa verificação? Foi uma quarta-feira, foi na sua aula. É isso? Dia do careca. Foi, professor. Não me arrependo porque foi bem engraçado quando a gente constatou que, de fato... Professor, justo. Não é brincadeira, não. Dia do careca. Olha aqui. Dia do careca. 14 de março. Eu nasci em 14 de março. Puxa vida. Tá vendo só? Para facilitar depois o corte, vou só reformular. Olha, você ainda não tá fazendo jus, tá? A sua data, tá certo? Tá bom. Fica tranquilo, você não tá fazendo Volta juiz. aí mais uns 3 meses, né? Você não tá fazendo juiz à sua data. Mas, Léo, vamos lá. Reformula, por favor. A gente tava falando sobre burnout. Isso. E existem algumas outras síndromes. Como responsabilizar o empregador, né? Esse era um grande desafio. Por quê? Porque o empregado, em regime de teletrabalho, muitas vezes estava prestando serviços em regime de teletrabalho da sua própria casa, né? E aí, como caracterizar o acidente de trabalho? Como caracterizar a doença ocupacional, né? Até porque, muitas vezes, o próprio empregado, ele buscava, digamos assim, ocultar do empregador a doença que o acometia, receoso de vir a ser demitido. Uhum. Né? Receoso de vir a ser demitido. Embora seja importante aqui ressaltar que a própria Lei 8213 de 91, que trata do acidente de trabalho típico, das doenças ocupacionais e do acidente de trabalho por equiparação, é a Lei de Benefícios da Previdência Social, mas ela trata especificamente dessa matéria também. Ela estabelece lá, e isso decorre também da própria legislação trabalhista, que o trabalhador que seja acometido por uma doença ocupacional ou que sofra um acidente de trabalho, ele tem direito à garantia provisória de emprego, de 12 meses após o retorno às suas atividades. Mas uma coisa é o ser, outra coisa é o dever ser, não é isso? Então, claro que esse trabalhador ficava receoso, né, de revelar uma doença, ainda que uma doença ocupacional, e vir a ser demitido. Né? Então, esse foi um grande desafio. Como caracterizar o acidente de trabalho nesse período?
né? Como caracterizar a doença ocupacional e qual a responsabilidade do empregador, né? Esse realmente foi um problema tormentoso. Em primeiro lugar, que eventos seriam caracterizados como acidente de trabalho? Bom, o que é o acidente de trabalho típico? O acidente de trabalho típico é aquele evento que ocorra quando o empregado está prestando serviços ao empregador ou quando ele se encontra à disposição do empregador e, em decorrência desse evento, resulta a própria morte do trabalhador ou uma redução da sua capacidade laborativa, seja permanente ou transitória, tá? Então, veja, o evento ocorrido dentro da casa do empregado, durante o período em que ele estava prestando serviços ao empregador ou estava à sua disposição, ainda que aguardando ordens, eventualmente caracteriza acidente de trabalho. Não há dúvidas quanto a isso. Não importa se o serviço é prestado no estabelecimento do empregador ou de forma telepresencial, de forma remota, na casa do empregado. O que importa é se naquele momento o empregado estava prestando serviços ao empregador ou se ele se encontrava à disposição do empregador. Tá? Outra coisa, a caracterização da doença ocupacional foi também um grande desafio, né? Como eu disse, em alguma medida porque às vezes o próprio empregado ocultava esse cenário. Outras vezes porque a própria caracterização da doença não é algo tão fácil, tão simples, tão autoevidente. Tanto que a própria Lei 8213, ela diz lá que se considera para fins de afastamento desse trabalhador, né, o momento em que ele é acometido pela doença, né, o momento em que a doença é constatada, né, através de um laudo médico, né, ou mesmo no momento em que é realizado um exame, né, e pode ser digamos assim, até um exame realizado pelo próprio empregador, um exame periódico, né, que constate a presença daquela doença. E aí, a própria Lei 8213 diz assim, considera-se como o momento da segregação, né, o momento da ocorrência do acidente, aquilo que ocorrer primeiro. Ou seja, a constatação da doença, a descoberta da própria doença ou mesmo a segregação compulsória desse trabalhador. Né? O próprio empregador diz assim, olha, você não tem condições de prestar serviço porque você foi acometido aqui por uma doença. Agora, isso muitas vezes é difícil, né? A gente fala, do ponto de vista teórico, parece que está tudo bem resolvido, né? Mas do ponto de vista prático, constatar isso muitas vezes era difícil. Como se faz prova disso também? Como é que se faz prova disso na realidade? Então, a grande dificuldade é uma dificuldade probatória, né? Uma outra questão, por exemplo, aproveitando que a gente está falando um pouquinho de doença ocupacional e tudo mais, a própria discussão se a Covid era ou não doença ocupacional. Eu lembro disso. Porque a MP 927 afastava a Covid como doença ocupacional. Aí o TST falou assim, não, pera lá. Né? Se restar demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida e a contração da doença, a Covid pode ser considerada doença ocupacional. Ainda que, a princípio, ela não se enquadre naquelas espécies, né, de doença profissional ou doença do trabalho, que são as espécies de doenças ocupacionais que nós temos, né? A doença profissional ligada à própria atividade, por exemplo, um digitador que desenvolve LER, tendinite, né, lesão de esforço repetitivo, e a doença do trabalho, que é aquela que decorre do próprio ambiente em que o trabalhador está inserido. Então, por exemplo, um controlador de voo que atue taxiando aeronaves na pista e que, embora ele use os abafadores auriculares, ele tem uma perda auditiva ao longo do tempo, porque o EPI não é suficiente para eliminar, para colocar aquele ruído ambiente dentro do limite de decibéis toleráveis pela audição humana, né? Então, embora a princípio não se enquadre a priori nessas categorias, se demonstrado o nexo de causalidade, vai ser doença ocupacional. O TST disse isso. Aí tá ótimo. Resolveu. Não resolveu. Porque aí, no caso concreto, como é que eu vou demonstrar esse nexo causal? Como é que eu vou mostrar que, efetivamente, eu peguei Covid em função do trabalho? Né? Porque esse mesmo trabalhador, ele no final de semana tem direito ao lazer, ele se desloca, ele realiza alguma outra atividade, sei lá, em academia, a partir do momento que se tornou possível, né, voltar à academia. Então, vai no Barra Music, né?
Vamos poupar os nossos ouvintes, né? Os nossos... Ih, tá sabendo demais. Você tá se denunciando, né? Tá se denunciando, né? Sócio majoritário. Tá, poxa vida, tá vendo só? A gente quer ajudar, tá vendo? A gente quer ajudar, mas a pessoa não se ajuda, né? Me ajuda a te ajudar, não é isso? Poxa vida. Nem isso não, nem isso não. Então, enfim, eu não sou sócio, eu só era usuário, eu ia lá de vez em quando. Não, sócio pela quantidade de dinheiro que ninguém de vezes, né? De vezes. Jamais. Nunca foi, né, Léo? Nunca aconteceu. Então, mas enfim, brincadeiras à parte, assim, a grande discussão, a grande dificuldade era demonstrar esse nexo de causalidade. Bom, se eu estou diante de um trabalhador que atua no setor da saúde... Era mais fácil? Era mais fácil. Se eu estou diante de uma situação em que o empregador não forneceu o EPI, que deveria ter fornecido, por exemplo, um dono de supermercado, que não se deu ao trabalho nem de fornecer máscara, dispensers com álcool, e não colocou nenhum anteparo de acrílico na frente das caixas... É muito mais provável que, por exemplo, uma caixa que adoeceu, que contraiu o Covid, tenha contraído ali no momento da prestação dos serviços. Então, mas era uma análise casuística, né? Que deveria ser feita à luz de cada caso concreto. E muito difícil. Muito difícil, sim. Mas essas foram algumas das questões tormentosas, né? Trazidas pelo período da pandemia que, felizmente, aí nós atravessamos. Né? Quando a gente fala ainda em trabalho remoto, teletrabalho, a gente tem um passado... Claramente que a gente enfrentou muito mais dificuldade que a gente enfrenta hoje, que a gente vai enfrentar pra frente. Agora a gente vai enfrentar mais dificuldade que a gente vai enfrentar definitivamente na frente. Como é que você enxerga esse futuro do teletrabalho? Como é que seria isso? Para você, quais são as maiores dificuldades que a gente vai ter? Por onde o direito trabalhista ele tem que ir para conseguir, quem sabe, se adequar melhor? Se falta muita coisa ainda pra gente ficar num mundo ideal, talvez, do teletrabalho? Olha só. Se a gente fosse analisar o modo como o teletrabalho é prestado, é realizado, eu diria que a gente consegue vislumbrar talvez 3 situações, né? Porque assim, o fato de alguém estar prestando serviços em regime de teletrabalho não caracteriza necessariamente a existência de um vínculo de emprego. Uhum. Ok? Eu posso ser um trabalhador autônomo, né? Ou até, digamos assim, um pejotizado, prestar serviço através de pessoa jurídica e realizar prestar serviço em regime de teletrabalho, né? O que vai caracterizar se existe ou não o vínculo? A presença daqueles que são os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, prestação de serviço por pessoa física com pessoalidade, subordinação, não eventualidade e onerosidade, tá? Então, para mim, um primeiro desafio do teletrabalho vai ser caracterizar nas diversas situações em que o teletrabalho é utilizado, se há ou não um vínculo de emprego. Primeiro ponto. E isso, grosso modo, vai depender o quê? Se no caso concreto existe subordinação ou não. Uhum. Né? Se estão presentes esses pressupostos fáticos jurídicos ou não. E eu te diria que a gente vai ter situações limites que a gente pode chamar de zonas cinzentas, fronteiriças, ou se a gente for utilizar a expressão lá da doutrina italiana de parasubordinação, em que a gente não tem uma situação em que o trabalhador é tão livre para prestar serviços como ocorre no trabalho autônomo, na mera prestação de serviços, nem está tão engessado, tão amarrado, tão subordinado no modo da prestação dos serviços como ocorre quando efetivamente já está reconhecido o próprio vínculo de emprego. Né? Então a gente vai ter situações intermediárias que vão desafiar a própria atuação do judiciário. Porque a gente tem hoje um regime que obedece basicamente ao tudo ou nada. Ou é trabalhador autônomo e não tem nenhum direito, ou é empregado e tem todos os direitos reconhecidos na CLT. Tá? Eventualmente, não o controle de jornada. Se for um teletrabalhador empregado que preste serviços por produção, aí talvez seja o que possa ser afastado. Mas os demais direitos ele vai ter reconhecidos. Né? Então, eu acho que esse é um primeiro desafio. Segundo desafio, o teletrabalho, ele inegavelmente traz vantagem. Traz vantagens. Tá? Então, por exemplo, digamos... o teletrabalhador ele não tem que se deslocar ao local da prestação dos serviços, nem do local da prestação dos serviços para casa. Um exemplo. É um custo a menos. Um custo a menos. Se não houver um controle mais incisivo da própria jornada pelo empregador,
ele tem uma possibilidade de, digamos assim, delimitar melhor os horários que ele vai designar para a realização da atividade propriamente, para atender a compromissos pessoais, a outras questões que sejam de seu interesse. Então, ele teria ali uma maior flexibilidade. Ok? Esses são alguns exemplos de vantagens. Mas, em contrapartida, esse teletrabalhador ele tem desvantagens. Isolamento. Ele não convive com outros empregados. Talvez uma maior dificuldade de ascensão na carreira. Mais difícil de ser notável. Não tem tanta visibilidade. Maior dificuldade de sindicalização. Você não interage, é uma subconsequência. Exato. Ele está isolado. Né? Então, é até curioso que o Código de Trabalho de Portugal, por exemplo, ele definia expressamente que o teletrabalho era a modalidade de trabalho subordinado. Então, para o Código de Trabalho de Portugal, o teletrabalhador era trabalhador o quê? Empregado. Tá? Depois isso foi modificado durante a pandemia, tá? Porque o Código de Trabalho de Portugal passou por reformas e a disciplina relativa ao teletrabalho também sofreu alteração, principalmente nesse que era o ponto que eu queria focar, que era a sua duração máxima. Por quê? Lá ele dizia que o trabalho era subordinado, mas que o teletrabalhador só poderia ficar submetido a esse regime por um período máximo de 3 anos. Porque ele reconhecia as vantagens, mas também reconhecia as desvantagens. Principalmente. Com a pandemia, essa limitação temporal deixou de existir. Mas existiu alguma outra? Existem, assim... Eu não diria restrições, eu diria que existe uma regulamentação como nós temos aqui hoje, mas que se tornou muito mais flexível também pela própria necessidade de adaptação ao contexto pandêmico. Tá? Então, considerando isso, havia essa limitação, que hoje já não há. Entende? Que hoje já não há. Então, o que eu pontuaria existe uma dificuldade com relação à caracterização da própria modalidade de prestação de serviço, né? Se em toda e qualquer hipótese a gente pode adotar esse critério binário em que o teletrabalhador é trabalhador empregado ou é trabalhador autônomo, né? Como ficariam essas hipóteses intermediárias em que o controle não é tão intenso como na relação de emprego, mas o trabalhador também não tem tanta autonomia como no trabalho autônomo? Vai haver uma dificuldade de sopesar carga de trabalho, controle de jornada, alijamento do trabalhador do convívio com outros colegas de profissão, em que medida isso também não leva a uma baixa sindicalização. Porque, veja, são dois movimentos que, de certa forma, em alguma medida, acabam sendo antagônicos, né? Só fazer um rápido parênteses para tratar do direito coletivo, do direito sindical no Brasil. A reforma trabalhista lá de 17, ela pôs fim ao imposto sindical ou contribuição sindical compulsória, que era um dos óbices para que o Brasil figurasse como signatário da Convenção 87 da OIT, que trata sobre liberdade sindical. Agora está sendo discutida lá no STF a possibilidade de implementação da contribuição assistencial para todos os membros da categoria. Tá? Por quê? Antigamente, esse imposto sindical ele era cobrado de quem fosse sindicalizado ou não. Bastava pertencer à categoria. E ele correspondia a um desconto correspondente a um dia de trabalho que normalmente era feito em folha e normalmente na folha do mês de março. Isso acabou. Tá? Agora está se discutindo lá essa contribuição assistencial. A princípio, nós já temos lá o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, do ministro Gilmar Mendes, no mesmo sentido. No sentido de que essa nova contribuição assistencial, que muitos dizem é uma revitalização do imposto sindical ou da contribuição sindical compulsória. Não é, porque a anterior decorria da própria lei. Essa decorre de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então tem a participação do sindicato como órgão de representação dos empregados, dos trabalhadores, tá? E, mais do que isso, se reconhece hoje que o trabalhador teria o direito de oposição, ou seja, ele poderia se opor à cobrança, porque em tese hoje quem tem que custear o sindicato são apenas os sindicalizados, os associados, tá? Essa seria a ideia. Mas, em paralelo, nós temos também a chamada unicidade sindical, ou seja, só pode haver um sindicato representativo da categoria, seja profissional ou patronal, por base territorial. Seja sindicato de empregados ou de empregadores, eu só posso ter um sindicato por base territorial. E esse território deve corresponder, no mínimo, a um município.
Tudo bem? Uhum. E aí, muitos sustentam o seguinte, olha, a OIT, ela não sustenta a unicidade sindical. Pelo menos não a unicidade sindical sob o prisma legal, como uma obrigatoriedade. Ela sustenta a pluralidade sindical, então ela sustenta que os trabalhadores poderiam constituir tanto os sindicatos quanto considerassem necessários por base territorial. Então, ela sustenta uma pluralidade de direito, mas afirma que o ideal seria se ter uma unicidade de fato, porque conforme os trabalhadores se reunirem cada vez mais em torno de um único sindicato, mais forte vai ser esse sindicato. E aí muitos falam assim, poxa, a gente precisa de uma reforma sindical no Brasil, né? Que abarque a própria pluralidade, né? Que não fique mais focada na unicidade também. E aí nós temos algumas propostas até de emenda à Constituição nesse sentido, que estão em tramitação e discussão. Mas todas elas buscam estimular um maior associativismo, né? Uma dessas propostas, eu confesso que eu não vou agora me recordar qual era a proposta de emenda à Constituição, o número, né? Mas ela, se eu não me engano, ela foi proposta por um deputado do PL do Amazonas. Ela sustentava o seguinte, que deveria ser mantida a unicidade, mas que deveriam ser estabelecidos percentuais de sindicalização para que os sindicatos atualmente existentes pudessem ser considerados como os únicos representantes da categoria naquela base territorial. Então, qual era a ideia? Se aprovada, em até 1 ano após a entrada em vigor dessa proposta de emenda à Constituição, os sindicatos que não tivessem pelo menos 10% dos membros da categoria naquela base territorial sindicalizados, perdiam, digamos assim, o monopólio da representação da categoria naquela base territorial. E poderia ser criado outro. E poderia ser criado outro. E se aumentasse para mais de 10%, viraria único de novo? Não, se ele atingisse 10%, permaneceria a unicidade e ele seria o representante. E aí se dizia o seguinte, mas era um critério gradual. Então, por exemplo, em 10 anos, aquele sindicato deveria ter pelo menos 50% dos membros da categoria associados. Era algo gradual. Algo difícil. Hoje, o sindicato mais representativo no Brasil é dos bancários, tá? E ele não chega, bom, pelo menos na última estatística divulgada, não atingia 50% de sindicalizados. Imagina quando chegasse a 11 anos. Como é que ia ter 110%? Então, essa matemática tá meio esquisita. Mas é isso. É um problema comum a todos aqueles que fazem direito, né? Um problema comum. Quer dizer, todos não, né? Porque, olha, vou dizer que eu já tive alunos no direito formados antes em engenharia, né? Para mim são quase pretensões inconciliáveis, né? Teve um aluno que falou que ia terminar o direito para fazer matemática. É verdade. Tá vendo? É verdade. Surpreendente, né, gente? Surpreendente. Eu sou daqueles que veio pro direito porque a aptidão para exatas era inexistente, né? Isso assim. Contar 1, tava 2, 5, 12. É isso. Me perdi, né? No máximo, operações simples com auxílio da calculadora, né? Isso, mais ou menos assim. Né? Mas, enfim. E aí, o que acontece? Eu dizia, né, que esse teletrabalhador, ele fica alijado do convívio com outros trabalhadores, ele tem uma maior dificuldade de sindicalização e, ao mesmo tempo, se estimula o associativismo. Né? Parecem pretensões até díspares, né? Então, assim, são desafios que a gente efetivamente, no longo prazo, vai se deparar. Talvez eu tenha esticado até um pouquinho aqui a corda, mas deu pra entender. né? Mas o que eu queria dizer é justamente isso, né? São alguns dos desafios do teletrabalho. Mas eu acho que o principal desafio vai ser essa discussão a respeito da caracterização ou não do vínculo, quais direitos vão ser reconhecidos ao teletrabalhador, se é o caso de se disciplinar essa chamada zona cinzenta, grise, fronteiriça, né? Se fala muito disso hoje, mais até em relação à uberização do que propriamente em relação ao teletrabalho. A necessidade de se regulamentar o trabalho por aplicativo, né? Se fala muito mais em relação a isso do que propriamente em relação ao teletrabalho. Tá muito forte, né? É muito forte, é um movimento que cresce, né, exponencialmente, né? Para alguns era uma complementação de renda, mas para outros era escapatória para a crise, né?
era a oportunidade de obter alguma renda. Então, o trabalho por aplicativos se tornou cada vez mais comum, né? E muitos... e aí tem essa discussão, né? Se há vínculo entre, por exemplo, a Uber e os motoristas parceiros, né? Ou entre as empresas, né? Que são responsáveis por realizar entregas, né? A própria iFood, né? A vida. Exatamente, né? A gente teve uma decisão recente, até... que teve como relator o ministro Alexandre de Moraes, envolvendo a Cabify, né? Em que ele afastou o reconhecimento do vínculo entre o motorista parceiro e a Cabify. Se eu não estou enganado, ele reformou decisão do TRT da terceira região, Minas Gerais, e afastou o reconhecimento do vínculo. E aí ele falou que a própria decisão violava precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal em relação a que reconheciam a existência de novas formas de prestação de serviços que não a relação clássica do vínculo de emprego, né? Só que aí também, assim, desculpem a crítica, né? E com todo respeito à decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele parece que coloca num balaio decisões díspares, porque ele cita precedentes referentes à terceirização, que permitiram a terceirização em atividade fim. Ele cita precedente referente a motoristas, né, que realizam transportes de cargas. Então, enfim, acaba colocando num mesmo balaio coisas completamente diferentes, né? Assim, trata de casos de pejotizados, né? E aí, assim... Colocou o estagiário para procurar jurisprudência. Só que entre... Não é isso. Assim, ele acabou reunindo, assim, sob o palio da flexibilização das relações de trabalho ou de novas formas de prestação de serviço, situações que para mim são díspares, né? Então... não sei se foi das melhores decisões, confesso que me soa um tanto quanto equivocada, pelo menos no que diz respeito aos precedentes ali trazidos à colação, mas acabou decidindo nesse sentido. Então, muitos diziam, olha, há necessidade de uma regulamentação dessa matéria e tal. E são temas polêmicos que estão na ordem do dia, né? E que levam a uma total reestruturação do mercado de trabalho no Brasil e no mundo, né? Sem sombra de dúvida. Sim. Então, acho que foi um papo muito maneiro. Eu queria fazer uma última pergunta. Por favor. Assim. Se eu tô em teletrabalho e o empregador falar que eu tô na rua, eu sou despejado de casa? Como é que é isso? Peraí, volta lá. Eu tô na rua? Tá na rua? Só porque tá em teletrabalho, é isso? Olha, acho que não. Tá? Acho que não. Me parece que não. Ele tá pensando, ele já formou essa piada desde semana passada. Ele já tava pensando, né? Ele não ia deixar passar incólume, né? Não ia. Inclusive, daria tempo de finalizar. Não ia. Não ia. Olha, o teletrabalho tem a vantagem de poder ser prestado de qualquer local. Tá vendo? Desde que haja a utilização de meios de telemática, Inclusive né? da rua. Inclusive da rua, tá vendo? né? Em telecentros mantidos pelo empregador, né? Na sua casa, né? Então, fica despreocupado, tá? Se o cara te demitir, você fala, quero ver me demitir, vou continuar trabalhando. É isso. Desde que... Olha, mas você sabe que tem uma questão interessante, que você acabou falando isso e eu acabei me lembrando. Uma questão que alguns clientes vivenciaram. A questão da devolução dos equipamentos após terem demitido os empregados. Porque, vejam, transferiram houve uma modificação, né, daquele que prestava serviço em regime presencial para o teletrabalho. Foi acordado que seria o empregador a fornecer o equipamento. O empregador forneceu o equipamento. Durante a pandemia ou após o término da pandemia, o empregado é demitido, né? E aí, minha gente, não devolve o equipamento. Ação de execução? E aí? Quem vai pagar pra devolver o equipamento também, se tiver que pagar uma entrega? E aí, né? E aí o equipamento... Não, o pior é que às vezes o empregador mandava um outro funcionário ir à casa do outro empregado, do ex-empregado, para retirar os equipamentos, e o ex-empregado não queria devolver. E aí, nessa situação, o que ele faz? Achado não é roubado. Não é? Achei em casa. Quem perdeu foi distraído, é isso. Né? Quem me deu foi relaxado. É relaxado, exatamente. Então, o que acontece? Numa situação como essa, vejam, é lógico que eu tô elevando um pouco o tom, tá?
Mas, e também pode ocorrer o oposto. Sim. O empregado, por exemplo, era um artesão, prestava serviços no estabelecimento do empregador, utilizava equipamentos próprios. Estou dando um exemplo. Ele é demitido e o empregador o impede de entrar novamente na empresa, ainda que para retirar os seus equipamentos que eram próprios. Até falando de trabalho com computadores, coisas do tipo, às vezes a pessoa utiliza o seu próprio, por conta de uma facilidade, adequação. O próprio notebook. Deixa lá, é demitido já em casa. familiarizado com o teclado e tal, dá mais conforto. E aí, pode acontecer também o reverso da moeda. Mas e nesse caso? Assim, em última análise, você pode dizer que ele era um depositário infiel. Né? E aí é curioso, porque a competência da Justiça do Trabalho, que está lá prevista no artigo 114 da Constituição Federal, eu acho que a receptação não, porque não seria produto de furto, não, né? Eu falei bosta. Eu queria falar apropriação indébita, isso. Apropriação indébita. E o curioso é que, assim, a Justiça do Trabalho, como eu dizia, teve sua competência ampliada pela Emenda Constitucional 45 de 2004, que alterou o artigo 114 da Constituição. E hoje diz lá que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar os habeas corpus, habeas data e mandados de segurança em matéria sujeita à sua jurisdição, à sua competência. Só que a Justiça do Trabalho não tem competência genérica em matéria criminal. Então, quais seriam os casos que eventualmente suscitariam o manejo de uma impetração de um habeas corpus? Eu só consigo vislumbrar, e o professor Renato Saraiva trata especificamente desse tema, uma hipótese em que houvesse uma prisão civil do depositário infiel, que seria indevida, porque o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, e ele só admite a prisão civil por dívida de alimentos, né? Então, seria talvez uma das únicas hipóteses que a gente poderia vislumbrar de impetração de um HC no âmbito da Justiça do Trabalho, já que não existe competência genérica em matéria criminal reconhecida à Justiça do Trabalho. E esse poderia ser um caso. Agora, na prática, lógico que não se chegou em momento algum a isso. Sim. Né? Como é que se resolvia essa questão? Basicamente, o empregador, no momento em que realizava o pagamento das verbas rescisórias, descontava o valor correspondente ao equipamento. Isso não teve nenhuma grande consequência? Não teve maiores repercussões, né? Agora, a gente tem que lembrar, né, que os descontos só são possíveis quando o trabalhador causa um dano ao empregador a título doloso, ou seja, devidamente notificado, ele não devolveu o equipamento, né? Ou a título de culpa, quando houver previsão expressa no contrato de trabalho. Porque, vejam, o profissionalismo não é requisito da relação de emprego. Então, se o empregado gera um dano ao empregador, né? E não há previsão contratual de que ele pode sofrer um desconto por esse dano realizado a título de culpa, o empregador não vai poder fazer esse desconto. Tá? Então, as hipóteses de desconto decorrem normalmente de adiantamentos, né? O empregador adiantou parte do salário, então ele desconta o valor adiantado. Decorre desses danos causados a título de dolo ou a título de culpa, desde que haja previsão contratual, né? Então são hipóteses muito específicas, mas a solução que normalmente foi adotada foi essa: efetuar o desconto quando não houve a devolução dos equipamentos. Mas é algo interessante, tá? Então não necessariamente você vai para a rua, né? Mas, né? Se já tivesse sido pago, se já estiver na rua, né? Não esquece de devolver o equipamento se assim for solicitado. Mas o caso específico dessas verbas já terem sido pagas, entrar com uma ação de execução, por exemplo? Poderia ingressar com uma ação em face do próprio empregado, sim, para que eventualmente fosse indenizado pelo equipamento não devolvido. Que vacilo isso. Sim, pode acontecer. E como eu disse, também pode acontecer o oposto, né? Quando esse acesso, digamos assim, for impedido pelo próprio empregador. Entendi. Professor, muito obrigado pela participação. Foi uma honra, uma satisfação. Espero que aqui o nosso bate-papo tenha sido bacana, instrutivo, né? Para quem também venha nos assistir. Mas aí é impossível, né? Pô? Quem tinha alguma dúvida sobre teletrabalho, assiste isso até o final, que não vai ter mais nenhuma. É isso. Você dá umas risadas que o Daniel falou muita merda. Qual dos dois? É isso. Agora tem que os dois. Pronto. É isso, né? Bom, eu tenho, pelo menos no que diz respeito ao teletrabalho,
eu tentei na Então, medida. que falou- Eu me esforcei Não, pra foi, pelo foi, menos, O cara me né? ganha até no estilo, cara. né? É complicado. também Tá vendo só? tem estilo também, Eu só- né? É que a gente combinou de vir todo mundo azul hoje, É, foi né? isso, é cor do dia. O Daniel foi Não é isso? comprar a gravata, chegou lá, qual que fica melhor pro cara? Aí o cara que sacaneia, ele mandou botar isso aí, ó. Que isso, pô. Vamos dizer assim, nos conhecemos no IBMEC, fizemos uma homenagem ao IBMEC, Tá pronto, vendo? nas É, coisas. aí, ó. É isso, Faltou poxa. amarelo, né? É isso, Ah, não, tem isso. amarelo, não Tem, consigo. é aí, pronto, é isso. Ah, Pronto, tá lá. nem tem Tá amarelo, lá, só pronto, falta. pronto, pronto, pronto. Coisa Pronto. boa. Sabia que isso ia fazer um diferencial. Eu sabia que em Algum algum momento momento, tem que algum participar. momento ele ia Maravilha, ia trazer um diferencial. Chegou em casa pensando. 20 anos usando o lencinho agora. Agora eu senti a diferença, fui recompensado pelo esforço. Pessoal, É isso. de verdade, muito obrigado pela Obrigadíssimo. participação. Foi um prazer ter você Já conosco deixamos aqui hoje. nosso convite Prazer pro foi meu, futuro. foi uma honra, uma satisfação. Quando quiserem tratar de algum outro tema, de direito do trabalho, direito civil, que eu possa em alguma medida contribuir, vai ser uma satisfação estar com vocês novamente. Nossa. Muito sucesso, felicidades, parabéns pelo projeto, Opa. tá? Tenho certeza que é rumo ao topo, tá certo? Deus Ok? quiser. Tá certo? O mais importante é poder trazer informação. Acho que é o nosso objetivo desde o início, assim. Fico muito feliz e espero ter, ainda que modestamente, contribuído Não é aí humilde, pro né? projeto, Não é viu? Humilde, né? Obrigadíssimo. Fala bonito, é humilde. E ainda trouxe o lencinho no bolso. Pessoal, faz o seu papel. Pessoal, obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou do nosso episódio, gostou do nosso conteúdo, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Quer deixar alguma rede social aí É, também? o senhor quer deixar... Olha, quem quiser e puder, né, me seguir aí no Instagram e no LinkedIn, professor Daniel Queiroz, Aí, tá maravilha, certo? Então maravilha. pronto. O homem mais Queiroz com estiloso Z. do direito. Já fiz o merchan, tá vendo? Queiroz com Z. Queiroz com Z, por favor. Queiroz. Professor Daniel Queiroz, tá bom? Tá Professor de certo? Direito Civil e Direito do Trabalho. É isso. Maravilha. Obrigado quem assistiu até aqui. Um grande beijo e até a próxima. Um abraço, gente. Até breve.